Angola vive já um período pré-eleitoral e é na condição de eleitor que o professor catedrático de Patologia e historiador, Carlos Mariano Manuel, revela qual a expectativa que tem em relação ao escrutínio que se realiza no segundo semestre deste ano. A minha expectativa é que as eleições vão realizar-se porque as instituições envolvidas na sua organização estão a funcionar e as reclamações que têm sido publicamente apresentadas enquadram-se dentro do que é expectável e, aliás, devem ser encorajadas na perspectiva de sempre aprimorar o processo. Carlos Mariano Manuel defende que a oposição angolana deve ser relevante na consolidação do Estado de Direito democrático. O médico historiador explica porquê. A oposição tem um papel muito relevante na construção do Estado. E um dos pilares da construção do Estado é, de facto, a vertente desse Estado ter um perfil de Estado de Direito e democrático, que naturalmente é um objetivo para o qual devem convergir todos os esforços de uma nação, mas nos casos dos nossos países, do hemisfério meridional do planeta, devemos cuidar que a oposição seja também relevante na adoção, na concepção e adoção das políticas públicas, na saúde, na educação, na distribuição de renda nacional, na prevenção e combate à corrupção, etc, etc. Angola atravessa há 5 anos uma situação de recessão económica. Os indicadores do INE dizem que está a chegar ao fim e que a retoma vai acontecer já este ano. Perante estes dados, questionamos o médico e historiador Carlos Mariano Manuel se a história pode explicar o atraso na diversificação da economia angolana e no longo período de recessão. Eu creio que a recessão é mais expressão de fatores conjunturais, enquanto que como foi formulado, atraso na diversificação da economia pode ter, de facto, uma dimensão histórica. Sobre a recessão propriamente dita, o professor Carlos Mariano Manuel considera que na última década a política de investimentos do Estado angolano, sobretudo em infraestruturas, falhou e esse aspecto pesa sobremaneira nas contas públicas do país. O facto de termos dado atenção à construção de elefantes cinzentos, no lugar de promovermos a construção de infraestruturas que teriam tradução económica virtuosa nas populações. Para se ter a noção do fracasso dos investimentos públicos em infraestruturas do governo angolano nos últimos 10 anos, o patologista e historiador Carlos Mariano Manuel dá um exemplo. Em detrimento da construção, por exemplo, da linha férrea da região norte de Angola, onde nunca existiu nenhuma linha férrea. Uma situação que impede a exploração de minérios no norte de Angola. E isto tem condicionado a atividade extrativa no Planalto do Congo, onde desde há séculos é conhecido que existem abundantes jazidas de cobre. Ora, e a exploração delas está dependente da existência de uma infraestrutura de transporte desse mineral. Destaco a finalizar o lançamento no final do ano passado, no Padrão dos Descobrimentos aqui em Lisboa, do terceiro volume da História de Angola, com a designação Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até o êxodo destes por nossa criação. Um olhar sobre a progressão histórica do país, que revela dados importantes e novos, como, por exemplo, ficámos a saber que antes da chegada dos portugueses, já os chineses, em termos de navegação, tinham cruzado a costa atlântica que banha Angola. Esta presença chinesa refere-se apenas à passagem dos navegadores chineses nas costas africanas e, como eles estão no leste, naturalmente, que passaram pela costa oriental da África e depois pela costa ocidental da África, e no território que hoje integra o país nosso, que é Angola, eles deixaram sinais escritos na zona do Ielala, ou nas pedras do Ielala, no curso inferior do Rio Congo,
onde está uma barreira intransponível para o movimento ascendente do rio, onde esteve também o Diogo Cão. E essas inscrições foram sempre imperceptíveis, foram sempre ininteligíveis. Outro dado a reter sobre a história de Angola foi a divisão dos países e territórios africanos. Esse assunto não fazia parte da agenda da Conferência de Berlim, mas acabou por ser negociado pelas potências colonizadoras no pós-reunião. Em negociações bilaterais entre nações europeias que tivessem colônias próximas umas das outras. É assim que Portugal teve que negociar com a França o estabelecimento das fronteiras na parte norte de Cabinda com o Congo-Brazzaville. É assim que Portugal teve que negociar com a Bélgica para o estabelecimento da fronteira norte de Angola, desde a margem esquerda do Rio Congo até, digamos, ao Luau. Deve ser a maior fronteira que existe entre dois países africanos. O médico historiador Carlos Mariano Manuel revela no terceiro volume da História de Angola que a Batalha do Ambuila, a 29 de outubro de 1665, que acabou com a vitória das tropas portuguesas e a decapitação do rei do Congo, Dom António I, foi o ponto de partida para Angola passar a ser uma colónia portuguesa.